Rádio AM. Cobertura total das eleições municipais 2020 em Itatiba. O pastor William Soares foi um dos 11 vereadores eleitos direto nas últimas eleições para a Câmara Municipal de Itatiba. O pastor William já está exercendo mandato na atual legislatura, foi reeleito pelo Partido Solidariedade. Pastor, primeiramente, nos fale dessa luta na Câmara Municipal durante 4 anos, o trabalho executado, as ideias que foram colocadas em votação, a atuação do vereador William Soares nesses últimos 4 anos. Satisfação ouvi-lo aqui na Rádio AM. Muito obrigado, Aloysio, pelo convite. Uma satisfação poder estar aqui na AM Rádio, E quero parabenizar você já por esse trabalho tão importante, na divulgação para a nossa cidade, para os nossos munícipes, principalmente, que é tão importante a informação chegar até a população que carece e necessita de informação legítima, verdadeira, isenta e com bastante clareza. Falando sobre o nosso trabalho, a nossa atuação nesses 4 anos, que se conclui agora no final do mês, estamos na nossa primeira legislatura, então isso com certeza para nós foi um trabalho um pouco difícil, porque até você se inteirar de todos os trâmites, de todas as formas como é desenvolvida a política, o trabalho do vereador, Inclusive eu costumo dizer que há uma cobrança muito grande em cima do vereador, e toda cobrança ela é legítima, mas infelizmente nós vemos que uma parcela da população tem uma visão um pouco distorcida, imaginando que o vereador tem poderes ou tem condições de realizar aquilo que não é da sua alçada, que não faz parte do seu escopo. Mas, falando especificamente do nosso trabalho, procuramos atuar de uma forma bastante intensa, com bastante verdade, buscando os interesses da população. Evidentemente que na política não tem como a pessoa ficar isenta, você tem que ter lado, você tem que se posicionar, porque é necessário ter essa postura para que você consiga desenvolver um trabalho. Então, procuramos trabalhar de forma bastante clara, bastante objetiva, procurando votar naquilo que consideramos ser interessante para a população, procuramos dar a nossa contribuição para o governo, na administração do Douglas Augusto, que está encerrando agora, no final do ano, e porque eu entendo que a política ela sempre deve ser feita de forma construtiva. O político deve sempre atuar no sentido de colaborar e corroborar para que seja construído alguma coisa. E fiscalizar, principalmente. E fiscalizar, principalmente. Então, essa é uma forma que nós procuramos trabalhar, dando a nossa parcela de contribuição na construção de um trabalho, evidentemente acompanhando e fiscalizando o executivo nas suas ações, para que não houvesse nenhuma distorção ou algo que pudesse vir a causar um prejuízo para a população. Porque o executivo ele lida, ele cuida, ele administra dos bens que a própria população conduz a ele para administrar. William Soares, uma experiência no primeiro mandato, foi primeiro secretário, foi também vice-presidente nesses últimos 2 anos. Postula a presidência para o próximo período eleitoral? Sim, atuamos no primeiro biênio, tivemos a oportunidade de atuar como primeiro secretário, participando da mesa diretora. Foi uma experiência bastante interessante,
porque é da mesa diretora que saem os projetos de resolução, né, e as determinações para o andamento da Câmara, né? Então foi uma experiência muito interessante, né? Embora sendo novo, né? Iniciando ali o mandato, né? A nossa legislatura. Era um foco, né? Como diz na linguagem jornalística, está começando no meio agora, né? Exatamente. Foi naqueles primeiros 2 anos, 2017. Os primeiros 2 anos. Então acredito que foi uma experiência boa, né? Depois já postulei a presidência, já no segundo biênio, né? Não conseguimos, o Ailton Fumac, que é o presidente, se sagrou vencedor, né? E nós entendemos que entramos em uma disputa, né? E sabíamos do risco que teria de não ganhar. E nunca escondi, inclusive isso causou um pouco de perplexidade na maioria dos vereadores, porque na questão política eles não costumam abrir antecipadamente se desejam a presidência ou não. E eu sempre fui muito claro, né, muito objetivo. Eu falei, olha, eu gostaria muito de ter essa experiência de presidir a casa, presidir o poder legislativo, porque acredito que poderia contribuir e executar um trabalho muito bom. Então, sou postulante a essa posição de presidente da Casa Legislativa. William Soares, você que esteve lá como primeiro secretário, você viu assim algum problema com relação a projetos que não são colocados em votação, a demora para que sejam colocados em votação, com relação também mesmo às comissões da casa que colocam, né, aprovam o projeto para irem à discussão ou não. Mas todo esse processo atrapalha a vida pública em termos de executivo? Eu acredito que sim. O jogo político é algo muito... trabalha muito no campo da subjetividade, né? Então tem muitas situações que elas não são objetivas, elas são subjetivas. Então, de acordo com o posicionamento político, de acordo com algum direcionamento político, às vezes nós percebemos isso, notamos isso, né? Que alguns projetos, e eu falo isso por experiência própria, né? Projetos meus que não foram colocados em votação. Que não foram colocados na pauta para votação, né? Então existe essa questão desse jogo político, que eu acredito que não seja muito salutar. Ele não traz assim um benefício muito grande, porque de repente projetos bons, e isso acontece em todas as esferas, nós sabemos, né? Desde a esfera federal, né? Até a municipal, isso acontece, né? Do fato de alguns projetos ficarem um pouco ali hibernados, até que haja uma negociação política, haja toda uma conversa, né? No sentido de haver essa intenção de colocar o projeto em pauta. Bom, com relação aos projetos que o vereador William Soares apresentou, o que mais assim o vereador tem assim como vangloriar? Poxa vida, esse projeto que eu fiz é espetacular, mas poxa vida, não foi aprovado, ou esse projeto foi aprovado por unanimidade. Mas nos conte assim, dos seus objetivos nesse período de 4 anos, dos últimos 4 anos, qual foi o principal projeto que o vereador tem em mente assim, poxa vida, eu tenho orgulho desse projeto? Olha, nós tivemos alguns projetos, né? E um projeto que para mim é muito caro, é muito importante, né? Eu carrego isso assim com um sentimento muito bom, né? Eu sou uma pessoa muito defensora da inclusão, né? Acho que a inclusão é algo essencial, né? De extremo valor na nossa sociedade, que vive momentos tão difíceis, né? E eu sou o autor do projeto da língua de Libras, né? Na Câmara Municipal, que para mim, quando assumi, me causou estranheza o fato desse projeto não tivesse sido ainda implantado, né, e votado e sendo colocado em prática. Então eu acredito que esse foi
um avanço extraordinário, né? Hoje eu tenho contato com pessoas da comunidade, né? Dos surdos, né? E pessoas que manifestam a sua satisfação, o seu contentamento de poder acompanhar, né, os ditames da nossa política, né, da governança na nossa cidade. Então, esse é um dos projetos que, para mim, é muito caro e de grande importância. Bom, o cara que o vereador William se refere não é de valores financeiros, né? Aquela expressão que nós usávamos antigamente, meu caro amigo, né? Mas não é nada de financeiro, né? Exatamente. A língua portuguesa ela é muito rica, né? Exatamente. E tem alguns termos que, infelizmente, caíram em desuso, né? E hoje, quando se usa esses termos, né? Eu sou um admirador da língua portuguesa, tive a oportunidade de estudar, de fazer faculdade de letras, né? Embora não conclusiva, mas me admira muito a língua portuguesa, tenho grande apreço e eu acredito que isso principalmente, né? Voltando agora a falar acerca da questão política em si, né? Eu acho que aqueles que militam na área política devem, no mínimo, ter esse cuidado, né, de se expressar de forma que seja inteligível e, acima de tudo, o mais correto possível, né? Porque é um representante do povo, então tem que representar bem em todos os aspectos. E o nosso vocabulário é muito rico. Pastor William Soares, como que você viu a sua votação nessas últimas eleições? Quase 290 candidatos, né? O senhor foi um dos 11 eleitos já na primeira leva, né? Sem a necessidade de coeficientes. E como que viu assim o público participando da sua campanha, te apoiando, pastor? Olha, foi uma grata satisfação, né? Ainda ontem comentávamos, eu e o presidente do nosso partido, Davi Bueno, né, sobre a ascensão. Né? Na primeira eleição que eu disputei, que fiquei como segundo suplente, eu tive 369 votos. Na segunda, que é essa que estou na atual legislatura, né, tive 677. Então tive um acréscimo aí de aproximadamente 300 votos. E agora, nessa última, do dia 15, nós tivemos 965 votos. Então, eu tive um acréscimo de 300 votos em cada eleição. Né? Eu avalio de uma forma bastante positiva. Né? E nessa eleição fui o 6º mais votado. Então, isso é uma satisfação muito grande, é uma grata satisfação. Vejo que uma boa parte, né, da população poder reconhecer o nosso trabalho, a nossa dedicação, nosso empenho em estar ali na Câmara representando a população itatibense. Então vejo isso com grande satisfação. E sobretudo por conta do momento que nós vivemos, né? Momento de pandemia, de restrição, né? As pessoas ainda com muito receio, com muito medo, a abstenção foi altíssima, né? Então, diante de todo esse cenário, eu acredito que ter 965 votos, para mim foi uma votação extremamente expressiva e que eu agradeço a Deus primeiramente e ao povo itatibense pela confiança em nos reconduzir à Câmara Municipal para mais 4 anos de trabalho. William Soares, como vereador, andando pela cidade, tendo contato mais direto com o público, como falou anteriormente, né, uma eleição atípica, mais de 20 mil abstenções, e mostrou também uma grande rejeição ao prefeito municipal Douglas, que não foi eleito, né? Mas o que você viu assim que houve, vamos chamar assim, de pecados capitais que não conduziram o Douglas à reeleição? Um fato inédito, um prefeito municipal em atividade não ser reeleito no município de Itatiba. Esta é uma análise que eu considero bastante
devemos ponderar, né, alguns pontos, porque realmente algo bastante inusitado, né, um prefeito não se reeleger. Considero que Douglas Augusto, nosso atual prefeito, fez uma administração boa, né, bastante pontos positivos, porém, em alguns aspectos, acredito que deva ter falhado, né? E isso nós vemos no resultado das eleições. E se nós analisarmos, né, por exemplo, o prefeito ele perdeu nos bairros periféricos, né, como de grande população, de grande população, né, como São Francisco, Secap, Nações, né? Então, e bairros que é importante dizer que ele teve uma atuação boa, né? No quesito da administração, da atenção, né? Talvez não a contento de toda a população, mas teve uma atuação, né? Mas infelizmente a população não viu dessa forma, né? Não entendeu dessa forma, e aí votou por não reconduzi-lo ao cargo máximo da nossa cidade. Em contrapartida, ele foi bem na região central, né? Onde nós sabemos, onde você tem um eleitorado mais diferenciado, né? Da classe A e B. Então, para um prefeito que veio da periferia, né? Que veio do bairro, então é um fenômeno, realmente, né? Não ter o apoio, não ter a votação majoritária nos bairros periféricos, né? E ter uma votação mais expressiva na região central. Então é um fenômeno que eu acredito que mereça ser estudado com mais profundidade, né? Para se observar aonde foram cometidos os erros, né? Eu acredito... Alguns pontos: saúde, cultura, educação, segurança. Foi algo muito criticado nesses bairros que praticamente não houve grande investimento, apesar do prefeito ter construído, né, uma base da AGM lá no São Francisco e tudo, né, William? Exatamente, né? Eu ia justamente citar isso, né? No quesito da segurança, nós vemos, né? Foram construídas a base lá na entrada do Parque São Francisco, né? Inaugurada a nova base ali no Morrão da Força, né? A nova central. Segundo consta, tem mais duas para serem inauguradas, né? Uma no Terra Nova, né? Exato. Então são alguns pontos, alguns investimentos que a gente considera bastante positivo, né, na questão da segurança, mas a população infelizmente não viu dessa forma, né? Também inclusive na saúde, né, UBSs com atendimento restrito nos bairros, apesar de ter melhorado, segundo consta da gestão anterior, né, 2017, a partir de agora teve um melhoramento, mas não a contento das necessidades desses bairros. Exatamente, é o outro ponto bastante interessante, né? Nós podemos acompanhar e participar também. Por exemplo, foram inauguradas acho que 5 novas UBSs, né? E eu fiquei bastante impressionado. Por exemplo, a UBS lá do Engenho d'Água, né? Mais de 700 metros quadrados construídos, né? Materiais de primeiríssima qualidade, tudo. Evidentemente que todos nós sabemos, né, que são projetos que já vinham da gestão anterior, né, mas que a gestão atual teve esse empenho de concluir as obras, né? E que eu acho muito importante isso, né? O fato de dar prosseguimento às obras e não parar porque faz parte de um outro grupo político. Então, alguns desses quesitos, né, eu considero que são bastante importantes, mas infelizmente a população ela tem uma visão, né, tem uma forma de olhar para essas questões um pouco diferente e não entendeu que isso foi o suficiente para reconduzi-lo.
William Soares, falando em continuidade de trabalhos, é muito questionada na atual período da Prefeitura Municipal, do prefeito Douglas, a construção de um hospital municipal. Uma necessidade para Itatiba, mas que teve um custo para a viabilidade, simplesmente um estudo, né, para viabilizar se pode construir ou não, tudo isso. Um custo elevadíssimo. Como que o senhor vê isso? A área de saúde é um setor que o senhor comentou agora há pouco. É muito importante a sua pergunta, Luiz. A saúde é uma área que nós procuramos vivenciar bem de perto, né? Porque nós sabemos que a saúde é algo importantíssimo. Se não houver saúde, se a pessoa não tiver saúde, ele praticamente não vai conseguir fazer nada, né? Então é uma área que nós procuramos ter uma atuação bem próxima, né? Tanto é que em 2017 nós, juntamente com o prefeito e mais um vereador e 2 secretários, fomos a Brasília, né? E fizemos uma peregrinação lá nos 70 gabinetes dos deputados do Estado de São Paulo, né? Visando alcançar recursos para a nossa cidade. E, graças a Deus conseguimos, né, um montante bom de recursos, né? E aí vale dizer, gostaria até de ressaltar aqui a importância da questão do relacionamento, pelo fato de eu ser evangélico. Então, nos deputados da bancada evangélica nós tivemos um acesso muito mais fácil, né? E por conta disso conseguimos recursos para a cidade que foram canalizados principalmente para a área da saúde, né? Em 2017 mesmo, quero contar um pouco dessa experiência. Eu fui procurado por um grupo de pessoas, né? Um grupo político e um grupo também de investidores, que manifestaram o desejo por ver o potencial que a nossa cidade tem, né? Na questão da saúde, e apresentaram um projeto da construção de um hospital novo, um hospital municipal. E nós agendamos com o prefeito, levamos até ele esses investidores, esses representantes, e foi apresentado esse projeto. Iniciou-se uma série de reuniões, de conversa, né, de negociações para ver a viabilidade da construção desse hospital novo, né? Haja visto que Itatiba é uma cidade com 120 mil habitantes, né? E em franco crescimento, né? Realmente há essa possibilidade, né, de você ter um ampliamento, uma ampliação, aliás, na questão da oferta de atendimento, né, na área da saúde. Essas conversas prosseguiram, né, e em 2018 o projeto estava pronto para a construção do hospital, né? E o prefeito Douglas achou por bem, né? Ele falou: olha, eu não tenho expertise nessa situação, né? Ele falou: então eu preciso de ter um respaldo maior para que a gente possa adentrar num projeto tão grandioso como este, né? E aí, por conta disso, ele preferiu contratar a empresa de consultoria, a FIP, né? E que demandou aquele montante que foi destinado, né? Que a meu ver, um valor bastante elevado, mas para um estudo só. Para um estudo, né, de viabilidade. Tudo bem que o estudo não era somente para se diagnosticar a viabilidade. Era um estudo que ia desde do início, né, da viabilidade até a conclusão a construção, instalação, parcerias que poderiam ser feitas. É isso. Então, um estudo completo, né? Mas como nós não somos da área, consideramos um valor elevado. E evidentemente que isso acabou gerando um desgaste político muito grande, né? E eu me recordo que na época nós ainda falamos com o prefeito, né, numa das oportunidades,
de que ele poderia tomar decisões, né, sem que passasse por esse processo dessa consultoria, que era algo bastante dispendioso e desgastante. Mas as decisões, né, competem ao executivo, então ele tomou essa decisão e depois, quando finalizou-se a consultoria, foi feita audiência pública e tal, e já estava tudo encaminhado, né, para o início da execução desse projeto. Veio a pandemia e infelizmente a coisa parou, né? E agora não sabemos para o futuro como vai ser. Mas a saúde é algo de grande relevância, e gostaria até já de aproveitar esse espaço que você me dá, né? Pois não. Hoje pela manhã eu tive uma reunião com o provedor da Santa Casa, né? Estivemos lá conversando, discutindo alguns aspectos da saúde do nosso município, né? A Santa Casa como a entidade que presta esse serviço, né? Uma entidade filantrópica e que atende a população, e sempre a Santa Casa deve ser vista, né? E ela considera a Santa Casa nossa aqui como um modelo, né? Conhecemos outros lugares, outras cidades, né? Outras santas casas que não prestam o serviço que nós temos aqui. Tanto é aquela referência, né? Muitas pessoas vêm a Itatiba para serem atendidas pela Santa Casa de Misericórdia local, né, William? Exatamente. Então isso mostra a qualidade e a forma como a nossa Santa Casa trabalha e é bem administrada. Evidentemente que existe toda aquela questão, né? Quando você... a questão do plano operativo, né? Correto. Dos valores que são negociados. Que entra ano, sai ano, a briga é sempre a mesma, né? A briga é sempre a mesma, né? Como diz no jargão popular, né? O cobertor é sempre pequeno, né? Você cobre a cabeça e descobre os pés. Mas uma notícia boa que eu pude levar hoje para o provedor da Santa Casa, né? E também o tesoureiro, né, que estava lá participando da reunião, né? Davi Glina, isso, Emerson Neto, e o também Carlos Amaral também, que é o vice-provedor, né? Vice-provedor, e estava também a Eliana, né? Neto, que faz parte da administração. Nós levamos uma notícia boa, né? Ontem estivemos na Alesp, em São Paulo, e conseguimos uma emenda parlamentar com o deputado Alexandre Pereira, né, para o próximo ano, de R$150 mil, que nós vamos destinar para a compra de equipamentos na Santa Casa, que nós sabemos que sempre é bem-vindo, né? Então podemos levar essa notícia hoje para eles e receberam de bom grado, né? E dessa forma nós também demonstramos, né, o nosso desejo de sempre contribuir e ajudar para o bem da saúde do nosso município. William, já que estamos falando de saúde, né, e o vereador foi participativo, né, nessa escolha da empresa que veio fazer esse estudo, mas o fale, há necessidade mesmo, e qual seria o custo mensal que a Prefeitura Municipal de Itatiba teria com um hospital municipal? Olha, nas tratativas, né, das quais eu participei, né, porque, veja bem, hoje nós temos a Santa Casa que presta o serviço, né? A Santa Casa ela é filantrópica, mas também tem atendimento dos convênios, né? E também particular. Evidentemente que trabalha-se num mix, né? Porque para ela poder atender, né, a essas demandas, então existe, né, alguns procedimentos que as Santa Casas têm determinados valores, né, tabelas SUS, né, e alguns outros hospitais praticam de uma outra forma, né? Não vamos aqui entrar no mérito, dizer que um tratamento possa ser melhor do que o outro. Mas na proposta
que foi feita anteriormente do Hospital Municipal, né? Que evidentemente a gente fala Hospital Municipal, mas é bom que se esclareça, né, que a construção de um hospital municipal ele se daria dessa forma, como seria a participação pública, privada, esse hospital seria construído, né, essa empresa ou esse grupo construiria, equiparia, administraria e faria um contrato lá de concessão. Mas já tinha uma empresa já para fazer isso? Já tinha um grupo de investidores que já atuam nessa área, né? E que estavam dispostos porque consideravam, né? E eu acredito que consideram ainda a Itatiba muito estratégica, né? Devido à sua localização, né? Devido à qualidade de vida, né? Que nós temos aqui, que devido até mesmo a questão cultural do povo, né? Nível de escolaridade, né? Que são indicativos que são levados em conta quando os grandes investidores, né, desejam implantar uma unidade ou querem investir em determinado lugar, né? Então levantam, feito todo um estudo, e Itatiba foi, né, e é considerada ainda por muitos como muito estratégica, né? Facilidade de rodovia, né, de saída. A localização dela é privilegiada, né? Privilegiada. Então, na época, né, os investidores nos informaram, né, os médicos nos informaram que eles conseguiriam prestar um serviço por um valor abaixo do que a prefeitura estava gastando, né? Evidentemente que isso seria uma decisão do prefeito, né, do executivo, né, e poderia trabalhar com as duas entidades, né, e assim você equilibrar tanto sobre a questão do atendimento, né, e você zerar, né, as filas que infelizmente hoje, por conta da pandemia, tem aumentado e muito, né? E existe uma demanda reprimida muito grande. Inclusive deve haver a ampliação dos atendimentos das UBSs, que são os atendimentos preliminares, né? Para que não seja necessário a Santa Casa estar atendendo casos menos graves, né? Exatamente. Isso é de fundamental importância. Por quê? Existe aquele conceito, né, antigo, de que as pessoas, qualquer problema que tem, corre na Santa Casa. Né? E nós sabemos que hoje a realidade é diferente, né? Uma cidade de 120 mil habitantes, então não comporta se todos resolverem ser atendidos na Santa Casa. Isso é impraticável. Né? Então nós temos os PSFs, né? Que são os postos de saúde familiar, né? As UBSs, que devem fazer esse trabalho primário, né? Que é chamado da saúde primária ali, do atendimento. A pessoa quando tem uma dor, tem um pequeno mal-estar. Mas ela melhor equipados, poderiam até, né, os exames mais específicos, coisas assim, mas mostrando a simplicidade do atendimento inicial, né? Exatamente. E fazer esse atendimento, né, para que somente a pessoa viesse a procurar a Santa Casa nos casos realmente que fosse de uma complexidade maior. Ou assim, mesmo encaminhamento dessas UBS. Exatamente. Né? Já virem encaminhados, e aí nós teríamos uma condição, né? Teríamos um padrão de saúde bastante elevado. Isso passa primeiramente pela conscientização, né? Primeiro pelo trabalho que a administração deva fazer, né? Conscientizando o povo, ensinando, né? Instruindo, e fazer campanhas realmente que fossem produtivas nesse sentido, né? Para que a população tivesse esse entendimento e pudesse adentrar nesse programa, né? E com isso nós ganharíamos muito, né? Talvez, né? Aí fica um ponto de interrogação. Talvez se tivesse toda essa conscientização e esse trabalho dessa forma, talvez não fosse necessário até
a construção de um outro hospital. Uhum. Afinal de contas, né, também uma coisa que podemos falar, pastor, quanto mais, melhor. Sem dúvida. Exatamente. Mas o que a gente não quer é gastos faraônicos, né, com um investimento que poderia ser revertido, as verbas dessas a mais foram destinadas, fossem prestado como serviço em outras situações, né? Exatamente, eu acho que essa é a grande questão, né, da administração pública, e aí entra a função do vereador, né, como fiscalizador, né, para justamente acompanhar e ver, né, a melhor forma e poder intervir, né, através de projetos, de sugestões, né, de indicações, né, utilizando todo o aparato legal que há na Casa Legislativa para que o Executivo viesse ou venha executar a sua tarefa de forma bastante efetiva e bastante eficaz. William Soares, há bastante diálogo entre Executivo e Legislativo. O senhor, né, por 4 anos na Câmara Municipal, com o cargo de primeiro secretário, vice-presidente, não participou das comissões efetivas da Casa, mas projetos que são enviados à Prefeitura, existe um diálogo anterior, uma explicação maior. Como que é feito tudo isso? Porque a gente vê muitas votações de última hora, coisas que aparecem, sei lá, de 48 horas lá, colocado em votação, e nós não vemos uma explicação básica, plausível, do porquê daquele projeto, porquê daquele requerimento ser enviado à Casa de Leis da cidade. Essa é uma questão bastante interessante, Aloysio, e que há uma cobrança e há um questionamento por parte de todos os vereadores, né, quanto ao Executivo, no sentido de sempre enviar os projetos com antecedência, né, com tempo hábil, para que eles possam ser analisados, né, possam ser estudados e até mesmo debatidos antes de ir ao plenário, né? Porque tem projetos que são um pouco mais complexos e que se faz necessário até mesmo você debater com um colega, né, fora apesar de terem passado por as comissões que são necessárias, né, Comissão de Justiça, todas aquelas comissões existentes, mas os vereadores não têm contato com aquilo, só vão tomar no dia da votação. No dia da votação, exatamente, né? Então é muito importante quando o projeto ele chega antes, porque aí você tem tempo de estudar, né, de analisar com maior profundidade e até mesmo discutir com colegas, com pessoas, né, até mesmo com a população, aqueles que são mais participativos, que têm uma interação maior, né? E tem um conhecimento de causa também, né? Vários assuntos. Vários assuntos, né? Por exemplo, um projeto que seja na área de infraestrutura, que seja de obras, tal, alguma coisa, às vezes você tem um amigo, um colega que atua nessa área e ele pode até mesmo emitir uma opinião, né? Dar um parecer, então isso contribui e ajuda bastante. Essa é uma questão que é bastante debatida, né? Evidentemente que o Executivo ele tem a prerrogativa, né, de enviar os projetos, né, com urgência, né, e tem até mesmo urgentíssimo, né? Então, mas eu acredito que é algo que precisa ser melhor trabalhado, melhor um diálogo maior para que isso venha ocorrer com efetividade e até mesmo para que a população também tenha esse conhecimento prévio, né? Vou citar aqui um exemplo, né? No ano passado nós tivemos um projeto, né? E esse projeto visava a contratação de um recurso, né? de um empréstimo, de um financiamento bancário, né? Bancário para recapeamento de alguns bairros e algumas vias que foram consideradas, né, essenciais à realização desse trabalho. E esse projeto foi para a Câmara e eu não tive
contato, né, com o projeto anteriormente. Eu só tomei conhecimento dele no dia da sessão. Correto. E quando eu cheguei e tomei conhecimento, né, cheguei na Câmara, no meu gabinete, e fui dar uma olhada, e eu confesso que não tive tempo de analisar com um pouco mais de profundidade. Evidentemente que em nenhum momento foi questionado a idoneidade ou a intenção, a lisura do investimento, nada disso. Mas eu não consegui entender ali com mais clareza, né? E aí o que eu fiz? Na hora da votação, eu pedi vistas ao projeto. Causou estranheza, né? Para alguns, porque as pessoas disseram assim, muitos disseram assim: ah, mas você não é vereador, você não faz parte da base do prefeito? Eu falei, mas uma coisa é uma coisa, né? E outra coisa é outra coisa. Isso não impede que eu faça uma análise profunda do que eu vou votar, né? Correto. Por conta da nossa responsabilidade. Eu falei, evidentemente, que eu respeito a opinião de todos os colegas, né? Mas eu preciso ter o meu entendimento. Certo. Né? E aí pedi vistas para que eu pudesse analisar, que eu tivesse um tempo maior, né? E aí pedi vista por 2 dias, eu tive tempo de analisar e ver que realmente o projeto estava tudo ok, né? E que não teria nenhum problema se eu votasse favorável para aquele projeto. Então eu só fiz questão de citar esse exemplo, né, por conta disso. Por quê? Quando o projeto chega, né, com urgência, e aí você vai se debruçar em cima do projeto para estudar, para analisar, né? Então vai um tempo até você conseguir ter um entendimento, né, bem claro, está bem firme, né, bem convicto daquilo que você está votando. Mesmo porque, né, envolve uma grande verba, que é uma despesa que vai ficar, né? Alguém vai ter que pagar por isso. Exatamente. Né? E que a população vai nos cobrar sobre isso. Né? Perfeito. Então isso é muito importante. William Soares, vamos lá. A pretensão à presidência da Câmara Municipal de Itatiba, já com essas ideias, já percebeu que muita coisa deve ser mudada caso o presidente... Com certeza. Eu sempre me coloco, né, na seguinte condição. Eu acho que a presidência do Legislativo, ela tem que ser uma presidência que trabalhe, né, sobretudo visando aquilo que é melhor para a cidade, né? Certo. Evidentemente que nós sabemos que a Câmara Municipal é uma casa de leis, mas é uma casa política, né? E na política existem as tratativas, existem as conversas, existem os acordos políticos, né? De acordo com o seu pensamento, com a sua linha que politicamente você vai tomar. Né? Isso é inegável. Isso há em todas as esferas. Mas eu acredito, né, e por isso que eu sempre faço questão de me posicionar, acredito que a Câmara Municipal deva ter uma atuação muito eficaz, muito forte, né? E transparente, né? E transparente. A Câmara Municipal, ela não pode ficar em hipótese alguma com alguma sombra de dúvida da sua isenção, né? Da sua atuação e dos seus objetivos, né? Que são executar as tarefas das quais ela é responsável, né? E de forma bastante clara, bastante transparente. Então eu sempre apregoo isso, sempre digo isso, né? E sempre digo também, né, que em sendo presidente da Câmara, o objetivo não é criar barreiras e dificuldades para o Executivo, né? Mas ter uma atuação que venha, acima de tudo, elevar esse trabalho, né, e essa condução
para que, acima de tudo, a população tenha uma confiança maior, né? Saiba da forma como está sendo trabalhado, está sendo conduzido, e que sempre o objetivo maior é buscar o bem para a nossa cidade. William Soares, nós desejamos sucesso nesses próximos 4 anos, sendo presidente nos próximos 2 ou não, e nos colocamos sempre à disposição. A Rádio AM aberta, né? Mesmo porque nós estamos aqui, de certa maneira, mostrando o trabalho de cada político, de cada vereador, de cada prefeito, de cada vice-prefeito, de cada secretário que passa por nossa cidade. Afinal de contas, o nosso interesse o que é? É divulgar o que é feito em bem da população, em bem da cidade de Itatiba. Muito obrigado, hein? Obrigado, Luiz. Eu agradeço por essa oportunidade, né, de poder estar aqui participando desse momento, né, que é tão importante, e nos colocar sempre à disposição também para que nós possamos trabalhar e conquistar aquilo que é melhor para a nossa cidade. Muito obrigado. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Rádio AM. Ponto final.